Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem, amigos? Aqui é o pastor Emerson, trazendo uma palavra, uma conversa básica sobre alguns pontos, e um deles hoje é sobre a empatia. Falar nesse momento sobre a empatia. Como professor, a gente tem visto, né, e ouvido falar muito sobre isso. Não gosto, eu peguei algumas aulas, que é o projeto Eletiva, e tenho me dedicado, ano passado, esse ano, a essa área. Eu até me maravilho com essa ideia que desde 2020, né, o ano passado, a gente começou a trabalhar com isso. E decidi, então, são 10 competências gerais. Dessas 10 competências gerais, nós tivemos aí nessa época de pandemia agora a divisão em 5 competências socioemocionais essenciais para o momento de crise. Como pastor, também a gente vê a dificuldade que as pessoas estão passando. Nós temos aí nessas 5 competências socioemocionais, né, macrocompetências, nós temos aí a empatia, nós temos o foco, persistência, nós temos a responsabilidade, né? Nós temos aí mais 2 competências que a gente vai falar depois e cada vídeo que eu vou gravar eu vou falar sobre uma, para a gente conseguir entender, tanto na área teórica quanto também na área cristã. Num país onde nós temos aí uma média de mais de 60%, 70% da população cristã, independente se é católico, evangélico, ou algum credo, né, espírita kardecista, o princípio, a base da fé cristã, né? E nós temos visto que nessa época agora, a sociedade, o sistema, ele tem tirado um pouco isso da pessoa, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, né? Então, com o seu próprio interesse, com a sua própria situação, sem se importar com o que o outro está sentindo ou a situação do outro. Se a gente se colocar no lugar do outro, às vezes eu vejo algumas críticas, até sobre o distanciamento, eu concordo, né? Uns que têm aí seus salários, né? Eu não sou contra, muita batalha, às vezes as pessoas também que não têm criticam, né? Eu vejo muitos que têm os seus salários aí, porque são servidores públicos, são da área também votados, né? Políticos, outros também na liderança ministerial, como eu, pastor, mas eu não é o caso. E outras áreas aí que têm seu salário, podem trabalhar remoto, não sei o quê. E alguém fala assim, mas não, foi com muita luta, com muito sustento, né? Como diz aquela história, todo mundo vê a vida que eu levo agora, mas o que eu passei, o que eu estudei, o que eu busquei, o concurso que eu fiz, né? Então, cada um tem a sua oportunidade, isso é empatia. E, ao contrário, também aquelas pessoas que batalharam, que lutaram e tiveram seus negócios aí, que hoje em dia estão endividados, estão com vários problemas, funcionários tendo que ser dispensados, pessoas que vivem aí a sua vida vendendo as coisas aí, colocado como não essencial, né? Então, fica aquela crítica, né? Por que que um fecha, outro não fecha, mas se colocar no lugar dos outros, a gente vai ver que existe uma coisa maior que isso, né? Nós temos que tomar cuidado, porque a empatia tem sido tirada, talvez está num contexto técnico, mas tem sido tirada da vida das pessoas, porque a empatia, ela favorece o ser, a sociedade em si, num sistema comunitário, mas ela não favorece o poder, né? Veja bem, então nós vamos falar aqui, competências socioemocionais. São capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo ou com outras pessoas, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Essas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro e na ação e realização em frente a estímulos, né, sociais ou de outras pessoas. Entre outros exemplos estão a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfiança e a curiosidade para aprender, né? Exemplos de competências consideradas híbridas são a criatividade e pensamento crítico, pois envolvem habilidades socioemocionais cognitivas, né?
o que a gente está vivendo agora em 2020, 2021, né? Remoto, híbrido, em várias situações. Mas daí o que a gente fala sobre competências socioemocionais. São habilidades que muito tem no estudo feito científico, técnico, visto em muitas pessoas, né? Algumas com uma, algumas com outras, mas foi feito esse estudo para que a gente também possa, porque são componentes socioemocionais que a gente pode trabalhar para a vida da gente. Não significa que é fácil, mas é possível, né? Algumas a gente já tem, outras precisa trabalhar, né? Todas as 10 competências gerais socioemocionais são importantes para o desenvolvimento pleno das pessoas. No entanto, algumas se destacam como sendo ainda mais essenciais em períodos de crise como agora, como a pandemia, né, do Covid-19 agora. Colocar em prática essas competências socioemocionais como parte integrante do planejamento dos nossos dias, nesse distanciamento social, é um desafio necessário, pois nos ajudará a lidar com a ansiedade, o medo de contaminação, a adaptação às novas rotinas, entre outras situações decorrentes do isolamento social. Então, quais são as 5 competências socioemocionais consideradas essenciais para o momento de crise? E o que podemos fazer para desenvolvê-las? Primeira, são 5, mas a primeira que a gente vai comentar agora está de forma técnica e cristã também, como eu falei, num país cristão, quase toda a população, uma cidade como a nossa, agora que estou vivendo aqui em Sete Barras. A primeira competência é empatia. Tecnicamente, significa a capacidade de entender os sentimentos dos outros. Alguns dizem que se colocar no lugar do outro. É uma competência associada a um bloco geral, maior, chamado amabilidade, ou seja, essa competência de empatia está dentro de um bloco geral, como eu falei, das 10 competências, a amabilidade, ela é um ramo da amabilidade. Momentos de crise afetam os nossos pensamentos, comportamentos e emoções. A empatia se torna essencial para vivermos e não nos perdermos neste novo cenário, já que ainda levará um tempo para entendermos as mudanças ou acostumarmos com essa nova cultura que ele gerou na vida de cada um de nós. Além disso, a compreensão com o outro será fundamental para que todos lidem e colaborem mutuamente com as consequências dessa crise. A empatia é importante também para filtrarmos as provocações, os fake news que passam, esse monte de coisa que a gente fica vendo todo dia, e notícias com interesses pessoais, né, que a gente sabe que existe de um lado e de outro. Tudo que é história, tudo que é discurso, sempre tem um lado pessoal. E a gente, com empatia, a gente aprende a analisar as situações. Por que isso? Nos ensina a medir as pessoas pelo ser, não pelo ter ou pelo fazer. O que fazer para desenvolver ou usar esta capacidade, né, pessoal? Então, esse momento aqui, para nós, é uma coisa simples, só para a gente entender o que é isso, né? O que é empatia? Empatia é se colocar no local dos outros, para ver que as pessoas sangram, que as pessoas têm sua história. Qual é o motivo que está levando essa? Eu não estou dizendo que você concorda, às vezes, com algumas situações, mas entender que uma história leva a uma situação. Cada um tem sua história, né? Cada um tem o seu motivo. E analisar também se essa história é correta ou não. Mas empatia é você pensar que o outro sofre, você sofre também. E você poderia estar na situação do outro, o outro na sua situação, né? Então, para a gente desenvolver um pouco essa empatia, algumas coisas simples é bom a gente começar a fazer. Porque o que é ruim não, mas o que é natural a gente tem por instinto, mas o que é bom, o que é racional, o que é lógico, a gente deve desenvolver em nossa vida, tá? O amor mesmo é algo que ele não é natural, porque nós temos o instinto de revidar. O amor é algo que você trabalha com ele, que você aprende ao ser humano desenvolver. E nós temos isso na empatia, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ouça, veja, algumas formas de desenvolver essa capacidade pessoal. Ou se fale com os amigos e familiares de forma remota, da forma que você puder, como pelo WhatsApp, pelo telefone. Da mesma forma que necessita e reclama de atenção, as outras pessoas também precisam. Ok? Então a gente se coloca em posição, porque ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, ninguém pensa em mim, né? Vivemos numa sociedade, milhões e milhões, né?
não se sinta menor ou maior em suas situações e nem discrimine quem está doente ou em condições diferentes da sua. Lembre-se e observe, cada um tem sua história, cada um tem seu momento, sua dificuldade. Nós não podemos deixar que o sistema, esse sistema irracional, esse sistema capitalismo selvagem, que esse sistema social, né, leve o ser humano a esquecer que somos todos seres, né, a raça humana é um ser que sangra, é um ser que nasce do ventre de uma mãe, né, é um ser que foi gerado. Quem acredita no criacionismo, quem acredita na evolução, mas é um ser que evolui, é um ser que foi criado, que evolui, como eu, cristão, creio e acredito na criação e na evolução dessa criação, tanto do ser como físico, como mental, né? Nós precisamos analisar isso, né? Evitando se expressar de forma agressiva e preconceituosa a cada escolha ou situação que você vê. Analisar primeiro antes de falar. A empatia é você observar a situação. É você entender a tragédia, entender o que está por detrás da tragédia, por atrás daquele que causou a tragédia. Eu digo porque muitas vezes você passa num lugar e vê uma pessoa sentada, né, como a gente muitas vezes vê, na beira de uma calçada e fala, está fazendo nada, beberrão, você não sabe a história dele. Muitas vezes você vê uma pessoa agressiva emocionalmente, e às vezes não muda, fala, essa pessoa não tem jeito, mas você não sabe a vida dele. Não é para você concordar ou para você aceitar, mas sim para você entender a situação. E não adianta. Se você não pode melhorar, né, não adianta revidar. Procure quem possa dialogar, estimule a discussão sobre suas emoções e pergunte o que os outros estão sentindo durante esse momento de crise. Ou seja, é muito importante. A empatia é você escutar as pessoas sem crítica. E que a pessoa escute você. Procure alguém. Eu sei que hoje em dia é tão difícil isso. Você encontrar alguém que te escuta sem te criticar. E às vezes você pensa assim, vou falar agora, não me fala nada. Depois vai falar por trás. Mas procure alguém. Você deve ter alguém. Né? Eu digo que uma coisa muito boa é você ter um momento de meditação também. Falar com Deus. Se você crê, senta no canto, num lugar sozinho e conversa com Ele. Se você crê que Deus existe, que Deus está do teu lado, que o Espírito Santo está do teu lado, conversa, bate papo, né? Experiência, ser pessoal, que a gente chama, né? Desabafa, não engole não. Muitas coisas podem ser feitas escolhas, né? Você pode escolher a situação. A palavra empatia não se encontra na Bíblia. A gente vai pular, a gente pegou um termo agora técnico, você talvez não tenha religião, né? Mas nós sabemos que o nosso sistema, a nossa história, ela é formada dentro do cristianismo, e mesmo quem diz que é ateu, que não conhece isso, faz parte da nossa história, da nossa cultura. Eu sempre comento que se não fosse o cristianismo, o ensinamento de Cristo, nós estaríamos em situação pior. Existe uma base, um equilíbrio nisso, né? Porque um dia se foi ensinada essa filosofia, para quem quer entender como filosofia de vida, né? Esse sistema. Então, nós falamos agora sobre a técnica da empatia, você se colocar no lugar dos outros, né? Você procurar entender a situação, não é que você concorde, mas você vê que somos todos seres humanos, é como se todos estivessem acorrentados, um exemplo, dentro de uma situação, mas um achando que sofre mais do que o outro achando que pode mais do que o outro. Tanto que nós vemos a falta de empatia, que quando alguém consegue uma situação melhor, muitas vezes ela esquece de onde ela veio, ou esquece a posição que ela tinha colocado. É como se estivesse buscando e achando, não, agora eu recebi essa situação, essa posição. Infelizmente, assim, a empatia é necessário voltar aos corações. Principalmente, eu digo assim como a Bíblia fala para cristão, fala para a igreja, principalmente de cristão. Porque a empatia de quem não tem uma fé, de quem não está nem aí com as coisas, a falta de simpatia, né, ao ser uma pessoa ruim nessa parte espiritual é uma coisa. Agora, você que ora por Nossa Senhora, pede para a mãe Nossa Senhora Aparecida, para você que minha mãezinha, para você que louva a Deus e acredita no Espírito Santo, acredita que é ungido, batizado com o Espírito Santo, ou vai numa igreja adorar, né, tanto católico como
como evangélico, como eu estou dizendo, você que é de um centro espírita, né? Você que é um Illuminati, um iluminista ou um maçom, você que conhece essas características da empatia, de você procurar ajudar e se colocar na posição do outro, tem que entender que nós fazemos parte disso, porque o triste é você olhar que essas pessoas que deixaram um legado para nós no passado, hoje, se pudessem, choravam ao ver que o legado que eles deixaram, de amor, de consideração, de morrer por uma geração no futuro, de fazer uma coisa melhor, isso que eles lutaram por ele tá indo de água abaixo. A palavra do Senhor, veja, a palavra empatia não se encontra na Bíblia por ser um vocabulário novo, mas nos ensina a todo momento a Bíblia quando mostra Deus se encarnando entre os seus. O cristianismo é maravilhoso e a Bíblia é maravilhosa, é o nosso Deus vivo. Por quê? Porque ele é um Deus que se encarnou entre os homens, para viver entre os homens. Quer dizer, ele não pediu que alguém morresse ou se sacrificasse por ele, mas ele veio e se sacrificou pelo homem dentro da história, né? O apóstolo João nos declara em seu evangelho a seguinte coisa, veja bem, um texto conhecido para cristão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, 18, 3, 16. Se alguém crê nisso, ele estava no trono de glória dele, desceu à terra, se encarnou como homem, nasceu na manjedoura, viveu entre os homens, sofrendo e sentindo todas as dores de traição. Todo o desconforto do ser humano dentro de uma situação crítica. Eu quero dizer para vocês que era uma situação crítica também, onde existia um poderio religioso, onde existia um poderio de Roma, onde existia um povo sofrendo. E ele quis mostrar para aquele povo que entre eles teriam que ter amor entre eles e viver entre eles, porque a essência de tudo é o amor. A essência de tudo é a vida. Às vezes eu comento assim, às vezes a gente quer muita coisa, né? Mas eu fico pensando no passado, quando o ser humano tinha que plantar para comer. E a vida dele, o que que era? Era plantar para viver. Glória a Deus, quando chovia no tempo certo e dava fruto no tempo certo, ele poderia ter alimentação para outra safra. E hoje em dia a gente vive num sistema que colocou a gente como roda, né, dentro de um moinho. Bem, e outro texto que ele fala aqui, ó, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Veja bem. Aquele que era a palavra, aquele que a pessoa conhecia só pelo verbo do que fazia. Aquele que era só a palavra escrita, que era dito e contado, se tornou carne e viveu entre nós. É uma empatia. Jesus deixou todos os mandamentos da lei, resumido em apenas 2. E aqui é o máximo, sabe, da empatia. É algo que como eu digo assim, me agrada trabalhar com esse tipo de educação socioemocional, tá? Porque a gente vê que é algo maravilhoso. Ó, veja bem, Deus amou o mundo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E o texto é Mateus 22, 37, 39. No outro texto diz assim, amai a Deus de toda a sua força, de toda a sua mente, de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Próximo a ti mesmo, é a empatia cristã. Se você entender essa herança, você tem que amar o próximo a ti mesmo, olhar para o próximo e ver que é uma pessoa como você, que sangra como você, que nasceu como você, que luta como você, e vai morrer como você, e se um dia tiver que dar conta da sua vida, vai ter que dar conta da sua vida como você. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu falo, não, você tem que amar o próximo mais do que você. Ele fala, não, como a ti mesmo. Porque aquele que não tem empatia pelo próximo, ele não consegue se amar, ele é infeliz. A empatia ela tem que fazer parte da vida para a felicidade. Algo errado está quando alguém trata sem empatia a outra pessoa, sem amor. Você automaticamente vê que algo errado tem. Alguma coisa tem. Ou teve um problema na infância, ou teve um problema social, ou está com um problema em casa, alguma coisa tem. Algo formou a identidade daquela pessoa. A empatia é a personalidade formada de uma pessoa, e ela pode mudar. Algumas pessoas dizem assim, eu nasci assim, eu sou assim, porque meu pai assim, não existe, principalmente para cristão que nasceu de novo. Precisamos trabalhar em cima disso. O apóstolo Paulo, depois de se render
a empatia de Cristo sobre os homens, né? Ele era como sabe, um matador de cristão, um judeu ferrenho, e para ele o negócio era a lei, era o dogma, e ele se rendeu à empatia de Jesus, o amor de Jesus, ele se colocar no lugar do próximo. E ele fala em Filipenses 2, 5, 11, que é um texto que os cristãos adoram, mas é bom a gente colocar em nossa vida prática, é o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Filipenses 2, 5, 11. Empatia. Aquele que se fez como homem, menos que homem, porque ele serviu o homem. O lava-pés, que todo mundo conhece, acha bonito, Jesus lavou o pé, morreu na cruz. Esse texto ele nos dá uma referência sobre o amor, e você se colocar no lugar do próximo. Ele fala assim no final: por isso Deus o exaltou acima, a mais alta posição, ele deu o nome que está sobre todo nome. Por isso, por quê? Porque ele se colocou em posição do ser humano. Porque ele se colocou em uma atitude de cristão. Não é porque ele deu o dízimo, não é porque ele ia na sinagoga, não é porque ele orava no monte, não é porque ele dava suas ofertas, isso faz parte de um ritual, mas era porque ele teve amor, ele se colocou na posição dos outros. Então, o reino da glória, alguém fala assim: porque eu aceitei Jesus como Senhor Salvador, eu estou salvo. Amém, é isso mesmo. Aceitar Jesus, no princípio oriental, é mais do que ocidental, a gente tem que entender isso. Aceitar ele como mestre e como Senhor é seguir os passos dele. Quem mexe com artes marciais, né, oriental, sabe disso. E você ser um discípulo de um mestre é você lutar e você viver e você praticar as artes e o ensinamento daquele mestre. Você é conhecido com as técnicas de vida daquele mestre, ou de luta, né, daquele mestre. É isso que significa você aceitar Jesus e você fazer a vontade dele. A empatia. É fácil, pastor? É fácil, professor? Não. Mas nós precisamos lutar com isso. Nós somos seres racionais. Nós somos seres que entendemos as coisas e podemos pesquisar e analisar. Outro texto aqui, ó. Assim, permaneçam agora estes três. O apóstolo Paulo falando para os coríntios: a fé, a esperança e o amor. E o amor desses, porém, o amor, né, permanece. 1 Coríntios 13, 13. Veja bem esse texto. É interessante notar isso. O amor permanece. Por que o amor permanece? As pessoas confundem um pouco as coisas. Tudo que é material, tudo que é físico. A Bíblia fala que um dia vai passar. Vai passar, porque o que sente a dor é a carne. Tá? O que sente a fome é o estômago. É o físico que sente as situações da terra. O fogo que queima, a água que afoga. A morte que vem. Mas o que ele está falando aqui é que o amor permanece. Porque a empatia, o sentimento que você trabalha dentro do seu espírito, dentro da sua alma, dentro do seu coração, é o que vai com você. É a essência da sua existência. É algo da alma espiritual. Tá? Então, trabalhar a empatia, trabalhar esse sentimento de amor, se colocar na posição do outro, como Cristo nos ensinou, tá? É o papel do cristão. Porque é isso que vai com a gente, o amor. A esperança acaba porque você já vai chegar onde você queria chegar. A fé também, porque a fé que você tinha é alguém que você já vai encontrar. Mas o amor permanece, porque o amor é algo espiritual, não é algo físico. Tá? E aos de coração cristão, continua o motivo de amarmos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. E é esse o sentido. Mas, pastor, professor, é difícil amar. É difícil amar. A nossa natureza, por instinto, é de reação. Mas, por lógica, por racionalidade, que é o que Deus nos deu, entre todos os seres viventes,
o refletir, ou até maquinar algumas situações, isso é o dom que nós temos para fazer para o bem. Nós fazemos isso de buscar amar, de buscar aprender empatia, de buscar lidar com essa situação, não porque nós amamos primeiro, é porque Deus nos amou primeiro. Porque Ele cuida de nós, porque Ele nos criou, porque o suspiro da vida foi dado por Ele, pode ser tirado em qualquer momento. Então, o pensamento é, nós amamos as pessoas e buscamos ser empáticos com as pessoas porque Cristo nos amou primeiro. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas não merecem, muitas vezes não é fácil, mas é um papel de discípulo, de cristão, daquele que ama a Deus. Para concluir, o amor ao próximo, a técnica chamada empatia, pode ser considerada algo que sem dúvida, é muitas vezes difícil e precisamos exercitar e colocar como exercício prático em nossa vida, no dia a dia. Nos momentos que a gente acha, não, peraí, tal pessoa, não, peraí, eu vou pensar. Vou analisar primeiro. Pois não é bem parte da nossa natureza instintiva, e sim um discernimento que pode ser buscado e trabalhado espiritualmente. E não é um discernimento espiritual místico, como muitos falam. É um discernimento espiritual racional, lógico e saudável para a nossa vida. Pense nisso. E coloque em prática. Se você tem algum comentário sobre isso, algo básico, né, que a gente falou aqui, se tiver algum comentário sobre isso, coloque seu comentário no vídeo, né? Dá um alô que você quer escutar. Na próxima, nós vamos falar sobre macro competência socioemocional, que é o foco e a persistência. Tá ok? Fica com Deus. Hoje é quinta-feira, tá? Dia 18. Nós estamos com a igreja fechada, porque é tempo de pandemia e está vermelho, a gente respeita isso. Né? Mas eu quero orar também por essa situação e por você. Senhor nosso Deus, coloque essa palavra no nosso coração. Uma palavra simples, não um sermão, mas um estudo, uma reflexão. Ó Pai, para que nós possamos entender, Senhor, a dificuldade que nós estamos vivendo, mas a dificuldade de cada um, não só nossa, como seres viventes nessa terra, Senhor, como seres que sofrem e que sangram, ó Pai. Ó Pai, nos dá entendimento através do Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai, eu sei que esse tempo está difícil, ó Pai, muita gente com Covid, hospitais cheios, Senhor, vamos nos cuidar, Senhor, dá no nosso coração a possibilidade de cuidado, Senhor, e aqueles que não podem porque precisam trabalhar, Senhor, não tem como ficar em casa, porque ninguém vai adotar para cuidar. Nós pedimos, Senhor, que esteja guardando eles, Senhor, e dando consciência para que se cuidem, ó Pai. E aqueles que estão em casa, Senhor, que estejam orando, que estejam trabalhando, para que essas pessoas possam, ó Pai, continuar girando o sistema que nós vivemos, Senhor. E que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Mas que os líderes, ó Pai, possam buscar, porque a única saída, ó Pai, de rápido retorno seria a vacinação, Senhor. Nós vemos que está muito moroso, muito demorado, ó Pai. E as pessoas já estão cansadas de esperar, Senhor. Então, colocamos em Tuas mãos, como sempre, Senhor, e pedimos a ação do Teu Santo Espírito. Que os anjos acampem-se ao redor das famílias, ó Pai, desse povo, desses líderes também, ó Pai, que o discernimento do Santo Espírito, ó Pai, que seja colocado no coração e na mente deles, empatia para eles, simpatia para nós, Senhor. Eu te peço agradecido em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus.